Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Andrei, estou aqui para compartilhar um pouquinho do conhecimento do Flutter. Hoje com uma aula sobre SQF-Lite, né, que é o nosso banco de dados que usa o SQL no próprio aparelho, né? Então a gente não vai salvar na nuvem, nós vamos salvar localmente na memória do nosso aparelho, tá? Então é um banco de dados que pode ser utilizado para aplicações que não dependam exclusivamente de multiconexões, vários aparelhos salvando no mesmo banco de dados, mas que pode ser o último caso, por exemplo, de você precisar gravar uma localização, você precisar gravar alguma informação e você não tem internet. Então como proceder, né? Nesse caso, onde você está num lugar onde não tem rede, como é que eu faço para gravar uma informação? Então a gente tem o SQF-Lite, até o package dele aqui, que pode ser usado para esses cenários, né? Então eu estou aqui com a minha aplicação pronta, inclusive eu já subi ela no GitHub para vocês poderem estudar também. E antes da gente iniciar, eu gostaria de passar um pouquinho aqui no código para mostrar para vocês alguns detalhes. Então, esse é o package, né, SQF-Lite. Peguem sempre a versão mais atualizada no PubDev. Path, né, para a gente pegar o caminho correto onde eu tenho que salvar, porque assim tem alguns sistemas operacionais que vai ser barra, a barra vai estar virada para cá, outros sistemas podem estar ao contrário, né? Então, para evitar esse tipo de problema, dependendo se a gente tiver no Android, no iOS ou algum outro dispositivo, a gente usa o path, que é um caminho que não vai ser um caminho absoluto, mas um caminho relativo de acordo com o sistema operacional do dispositivo, beleza? Então, por isso que nós utilizamos esses dois. O get, vem aqui no package do getx, que vocês já conhecem, nós já trabalhamos algumas coisas no getx, então vocês já têm um prévio conhecimento sobre. Então, aqui é o nosso aplicativo, né? Basicamente é uma página de registro e uma página de listagem. Então, se eu mandar cadastrar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui nome da minha mãe, Dirce Maria, um e-mail, uma senha para ela. Vou clicar em enviar, beleza, o usuário salvo com sucesso. Quando eu venho aqui em listar, aí eu já tenho aqui atualizando a tela, todo mundo que está previamente cadastrado e a minha mãe que foi o último usuário cadastrado, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como salvar no banco de dados nessa aula e depois, porque é a parte que interessa, a parte da UI aqui da construção do formulário, a parte de listagem vocês já conhecem, tá? Então, vai ficar aí como desafio, como tarefa de casa para vocês estarem implementando, né? Então, eu vou mostrar para vocês como salvar e recuperar informações no banco, tá? Bom, aqui, quando eu venho aqui nessa aba View, Tool Views, eu vou ter aqui uma opção que é o App Inspection. Então, quando nós estamos utilizando o banco de dados do SQF-Lite, e eu ativo essa opção que talvez esteja aqui embaixo, ó, App Inspection, quando eu clico nele, ele vai abrir um banco de dados, né? Então, eu estou usando a minha base que é o User 4, aqui eu fiz de testes e outras passadas aí. Então, quando eu abro aqui a minha tabela Users, né? Lembrando que eu estou trabalhando aqui com SQL, né? SQL, então eu tenho aquela estrutura relacional que nós conhecemos. Então, aqui eu tenho o meu registro, até então o meu último registro era aparecido linkar, então eu vou vir aqui atualizar, e agora apareceu aqui da Dirce Maria, que foi a última que eu criei. Então eu estou armazenando aqui um identificador que é auto-incremental, aí vai do SQL mesmo, né? Aqui o nome, o e-mail e a senha, tá? Então, esse recurso do Android Studio nos possibilita em acompanhar aqui as ações do nosso banco de dados, o que está acontecendo nele, para eu saber de fato se gravou ou não, tá? Então, procure aí por App Inspection, que vai facilitar a vida de vocês, tá bom? Então eu vou reduzir aqui, diminuir aqui ele, clicar aqui, aí beleza, tá rodando aqui em segundo plano. Então eu tenho aqui meu SQF-Lite, meu path, então vamos aqui dar uma percorrida pelo nosso app. Então tem a main, nada muito novo aqui, get material app, estou iniciando com initial routes, um get pages, né? Então aqui eu estou passando, né, para dentro de um routes, então eu criei uma pasta routes. Lembrando que a ideia aqui não foi fazer total desacoplamento, mas desacoplei um pouco para facilitar a visualização também. Então dentro da pasta routes eu tenho app routes, então aqui eu crio uma classe com as minhas nomeadas, as minhas rotas nomeadas, home barra home, list users, level list users, e também o app pages, né, que daí sim eu uso o get pages para pegar essas rotas nomeadas que foram criadas no app routes e apontar para a página específica, tá? Então, da minha nossa página inicial é a home, então aqui na home screen, o que nós temos na nossa home screen? Então eu tenho o need state, nem precisaria dele aqui, posso até marcar. Aqui eu tenho um formulário, né, então é essa primeira tela aqui, onde eu tenho 3 text editing controller, um form key global e alguns validadores, né. Então, aqui eu tenho um submit form, né, um método para quando acontecer a submissão do meu enviado ali, como é que eu vou proceder, né. Então, vou validar o estado desse formulário e depois eu chamo o meu database helper, né, uma instância do meu banco de dados, do SQF-Lite, onde eu vou adicionar esse user, né. Então, eu vou adicionar esse user no meu banco de dados e vai retornar aqui para mim, o usuário salvo com sucesso. O restante é UI aqui, né, bar, configuração de bar, meus paddings aqui, meus espaçamentos, os meus text form field, né, meu column, meu form envelopando tudo, né, meu wrap de tudo, alguns validadores que eu criei aqui para deixar de exemplo para vocês, o e-mail também, senha, e aqui o elevate button, que é o botão aqui de enviar, né, e aqui os meus, na hora que acontecer o OnePress, na hora que eu pressionar o botão enviar, o validador, aguardar se concluir o submit form, que é aquele método que está lá em cima, vai aparecer o formulário enviado e vai limpar os meus formulários. Eu preenchi
Eu preenchi a Dirce aqui, por exemplo, e quando eu cliquei em enviar, você viu que limpou o formulário aqui, tá? Então, o que acontece aqui, né? Quando eu clico em Add User, né? Ele vai levar para esse método que está dentro do meu DB Helper, que é esse método futuro aqui, é DD User, né? Então, basicamente, ele vai receber um usuário do tipo User, que é o meu model, né? Então, vamos lá olhar o model. Então, aqui no meu model eu tenho uma classe User, tem ID, nome, e-mail, senha. E aqui é o meu... aqui alguns atributos são requeridos, né? Como o nome, como o e-mail e como a senha, né? O meu ID vai ser gerado automaticamente. Então, eu tenho um toMap aqui para poder facilitar na hora que for enviar para o meu banco, né? Então, eu tenho aqui a instância do meu database. Então, como é que está funcionando essa instância do meu database? Eu estou aqui em cima, né? Eu criei uma classe database helper. Nesse helper eu crio uma instância e esse underline init, junto com esse aqui, significa que eu estou transformando ele numa espécie de singleton. Então, significa que eu não vou deixar que ele instancie várias vezes esse meu objeto dessa classe. A ideia é que ele seja feito apenas uma instância, né? Então, para facilitar o nosso trabalho, né? Porque eu não tenho por que ficar criando uma instância toda vez, então eu só instancio quando eu de fato preciso acessar o meu banco, né? Então, aqui o meu database ele pode ser vazio, né? Por que ele pode ser vazio? Porque em algum momento, antes da criação do banco, esse objeto database vai estar vazio, então por isso que a gente faz desta forma. Então, aqui eu tenho um método para recuperar o banco, né? Que vai verificar se eu tenho um banco de dados criado, né? Então recupera o database, né? E se ele for diferente de nulo, aí eu vou retornar essa base. Agora, se ele for nulo, eu vou criar ele, né? Então, eu tenho aqui esse método init, ele vai aguardar o init ser executado, né? Então, eu passo aqui o nome do meu banco, né? Para ser o final do meu file path, né? Que ele está até esperando aqui uma string. Então, o meu initdb significa que meu banco ainda não existe, né? Então, eu vou criar aqui o caminho e vou pegar aqui o lugar correto que o Android já tem, né? Ó, ele até diz aqui, ó, a base padrão de localização do Android e do iOS, do Mac, né? Tipicamente data, database. Então já tem uma pasta. Então eu vou pegar esse endereço nessa pasta e vou construir o caminho. Então path join, então eu vou juntar esse caminho que eu consegui recuperar na variável anterior usando o get database path, mais o file path. O que é o file path? É esse final aqui do banco, né? Que seria o nome do nosso banco, né? Então o caminho, eu até mandei dar um print aqui para a gente ver, o caminho do path final é a junção desse endereço aqui. Vai estar databases, né, mais user 4db, tá? Então ele vai fazer isso para mim e vai fazer o método de criação. Só que o último comando, depois de eu ter o caminho, é de fato criar esse banco e abrir ele, né? Então ele vai aguardar, eu tenho um comando open database, onde eu passo o caminho, a versão e o método de criação. Aí eu estou falando de SQL, né? Então, que é o meu createDB. Então no createDB ele espera o quê? Que eu receba, que eu passe, né, a versão e a base em si, né? Então eu passo aqui o meu path e a minha versão e ele vai executar o SQL através desse comando db.execute. Então, vai criar a minha tabela usuários, vai criar a minha ID, que ela é um auto-incremento e a chave primária, vai criar um nome, um e-mail e uma senha, e eles não podem ser nulos, né? Tem que ser not null, todos eles. Então, criado aqui feito o meu createDB, eu tenho aqui o meu add user, né? Onde, como eu falei, né, a gente vai ter a instância da minha database, né, do meu banco de dados, e eu vou ter um método já implementado dessa instância, que é o insert. Então, eu vou escolher a tabela, vou passar a tabela, vou passar o user to map, né, que já é aquele modelo de usuário que nós criamos aqui, né, que é feito do map dos meus dados, né, então eu faço essa conversão aqui. E aqui eu tenho a questão de conflito de algoritmo, né, então ele vai substituir caso haja algum tipo de conflito na hora de inserir. E aqui o comando filter list user para recuperar os meus usuários, tá? E aqui a gente vai deixar para o final para a gente não adiantar tudo aqui. Fora isso, eu tenho o método de inserir, tem user provider aqui, que a gente deixei alguns métodos separados aqui, o get user separado nele, e a criação do banco aqui separado, tá? Para vocês verem uma aplicação mais simplificada, tá? E eu tenho aqui o meu list users, que é esta tela aqui para listar os usuários, né? Então, eu tenho aqui um filter builder, né, dentro do meu body, onde eu passo uma lista de map de string dynamic. Por quê? Porque é lista. Por que é lista de map? Porque é uma lista de, se a gente olhar aqui para o App Inspections, né, nós temos aqui uma lista, né, e essa lista ela é um mapa. Por que ela é um mapa? Porque eu tenho as chaves, eu tenho chave, 4 chaves e valores para essas chaves. Então, a primeira sempre é uma string, né, porque é a chave em si, é o texto da chave, então ID, name, e-mail, password. E o dynamic, porque em alguns casos eu vou ter o ID, né, e se a gente observar aqui, o ID ele é um inteiro, os outros são strings. Então por isso que a gente acaba colocando aqui como dynamic, porque ele pode rotacionar o valor, uma hora ele pode ser um ID, outra hora ele pode ser uma string, tá? Então, diminuindo aqui, eu tenho esse filter builder, né, que vai pegar esses usuários de onde? Do método meu, do provedor de usuário de dados, que é o meu getUsers, vai fazer a cópia do snapshot dentro desse contexto, vai aguardar essa conexão, vai ficar carregando, caso eu tenha uma base muito grande, né, então são os Circular Progress Indicator com os snapshots aqui. Então, feito isso, ele vai verificar o tamanho dessa minha lista e vai emplacar, vai retornar aqui um listyle com cada um. Aqui eu mandei imprimir apenas o nome
e o e-mail, tá? Então é isso, e se ele não encontrar nenhum, vai chegar a esta mensagem aqui, se não tiver nada no banco de dados, tá? Então é basicamente isso. Então, para não alongar muito e para ter uma atividade para vocês, eles vão implementar essa parte aqui da listagem, tá? Então nós vamos fazer o salvar no banco aqui, mas eu vou deixar o código para vocês brincarem, já na verdade já está lá no GitHub, então vocês podem estar acessando e dando uma olhada lá, tá bom? Então vamos fazer aqui com vocês, passo a passo, né, essa parte da gravação dos dados. Então eu vou criar aqui um novo projeto, vou chamar de aula SQF Lite, aula referente ao SQF Lite em Flutter. Vamos colocar aqui a nossa organização, vou colocar aqui meu nome mesmo, e vou colocar SQF Lite. Vou deixar marcado aqui Android OS apenas. Vou criar. Aproveitando enquanto cria, bebam água, bom? Aproveitar e beber água aqui, que eu estou um pouquinho gripado. Vou terminar o emulador, vou iniciar um novo projeto aqui. Beleza, criado. Nosso emulador já está rodando, né? Vamos limpar nossa main aqui. Opa, já apaguei o arquivo teste. Limpar aqui o material. E aqui o get por conta das rotas, né, da navegação, mas eu vou deixar essa parte, a gente vai ter uma página nesse caso, para que vocês implementem. Então não vamos usar o get nesse momento, o run app direto, material app, e aqui eu chamo um home. Então vamos criar nossa home screen. Minha home screen. Scaffold, bar. Lembrando que nessa última atualização do Flutter precisa passar mais algumas informações, né? Então vou colocar página de cada. Vou centralizar ela, center, true, colors, azul. Aqui no meu texto, né, vou chamar um text, porque daí eu tenho acesso ao colors, vou colocar um white, beleza? Então eu tenho aqui meu bar, vou chamar aqui na home, né, home screen. E vou aproveitar aqui o body, chamar aqui um column, children, e aqui eu vou criar para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, para não ficar aqui gastando com validação e vocês personalizando o formulário. Então aqui está o meu GitHub, github.com/AndreiQuadros, só Andrei Quadros. E aí vocês podem estar acessando aqui os meus repositórios, que é o SQF Lite, o último. Vou vir aqui em lib, vamos fazer esse aproveitamento para a gente ganhar tempo, né? Então tem aqui a minha home screen. Aqui, home screen, vamos pegar aqui os nossos formulários, né? Então eu tenho aqui a parte do body, vou copiar aqui a parte do body. Então o botão de enviar. Se a gente acerta aqui, deixa eu ver, fora do body. Tem um scaffold, então acho que é aqui. Então vou mudar o column aqui. Mudar aqui. Tá, aqui vai dar uns probleminhas aqui, porque a gente não tem os controllers, né? Então, vamos aproveitar os controllers aqui, né? Então, só a criação deles não está dentro do meu aqui. Beleza? Vou marcar aqui, porque a gente não tem o formulário de submissão ainda. E eu acho que aqui, né? Aí. Beleza? Resolvido. Temos aqui a página básica de cadastro, né? Aproveitamos aqui os inputs, então tem o nome, e-mail e senha. Vou mandar rodar. Só para ver se está ok, né? Na main aqui já lembrei que false. Primeira execução um pouquinho demorada, essas partes. Enquanto carrega, vou criar aqui uma nova pasta, chamada de database. Nós vamos criar aqui o nosso helper, que é onde nós fazemos a classe de banco de dados e algumas configurações de inicialização nesse banco. Então, chamar Dart, e a gente vai criar essa classe. Olha lá, ele inicializou aqui, ó. Vocês podem observar. Sem o meu bar, né? Eu coloquei, né? Foreground azul. Vamos rodar de novo. O que faltou? Vai ser background color aqui, na verdade, né? Colors, aí, agora sim, página de cadastro. Tá organizada a nossa página de cadastro, já aproveitamos os formulários que ficou ajeitadinho na tela, funcionando, beleza. Então agora sim nós vamos para o nosso DB Helper, né? Então eu vou criar uma classe aqui. Antes, vamos lá para o nosso descritor, né? Que eu vou precisar dele.
Eu vou pesquisar. Opa, STF não, né? SQF Lite. Qualidade, né? Tá avisando aqui. Mas é esse primeiro, SQF Lite. Vamos adicionar ele aqui no spec. Embaixo aqui de Cupertino Icons. E vamos também pegar o path, né? Que é para pegar esse encaminhamento relativo dos nossos dispositivos, né? Então vou adicionar aqui, dar um pouco get. Então vamos criar aqui um class database helper, uma classe helper. Dentro desse meu database helper, aí instâncias para acesso ao meu banco de dados. Então stack final database helper vai receber, aí eu vou hajam várias instâncias dele. Então apenas uma instância é suficiente no caso do banco de dados, que eu vou abrir e fechar ela conforme for necessário, né? Então init, vou aproveitar aqui que não conheceu. Deixa eu criar um método de inicialização, né? Então vamos só mocar aqui, init. Beleza. Eu criei o construtor privado aqui também para garantir que quando eu fizer uma instância vai ser uma instância única, né? Que é o modelo do singleton, né? E aí eu posso também já aproveitar aqui e fazer uma instância do meu database, né? Que é um database vai iniciar vazio. Database. Só um pouquinho, precisa atender o celular aqui. Vamos lá, dando sequência, né? Que nós vamos entrar aqui curtinho. Eu onde parei aqui, beleza. Estou criando aqui minha base. Static database, do tipo database, né? Então a gente faz a importação do SQF. Cuidado para não insertar a API, é o SQF Lite mesmo. Então eu já tenho aqui para a hora que eu precisar. Então o que a gente precisa fazer agora? Nós precisamos criar os métodos, né? Então para iniciar o banco, para verificar se ele existe, né? Então o primeiro que nós devemos fazer é o get database para saber se já existe uma database, né? Se já existe um banco de dados SQF Lite, nós damos o procedimento de criá-lo, né? Então a gente faz isso, né? Sempre, né? Então filter data do tipo database, get database, então tem o meu tipo de database, vai ser um async, né? Trabalhando sempre futuros. Deixa eu aqui, tá usando aqui, não está importando base, deixa eu ver. Opa, botou 3 aqui. Deixa eu ver se tem algum problema no meu spec. Sketchlight, um get, ok. Vamos importar. Não está reconhecendo, né? Vamos pensar aqui. Bom, aqui no portal biblioteca, talvez tenha bugado aqui o meu aqui. Tá conseguindo localizar o meu SQL. Deixa eu... iniciar um emulador de novo aqui. Aqui eu fiz a pequena alteração que não estava conseguindo importar. E aqui apaguei o arquivo, recriei underline helper, porque deve estar dando conflito com algum objeto aqui dentro do SQLite, da própria biblioteca. Então eu mudei para DB helper, a classe DB helper, e no realizar as importações, aí vocês já sabem que é por conta disso, tá? Então voltando aqui ao nosso método do futuro, né, que é para verificar se já existe essa base de dados. Então filter database, get database, e aqui eu estou falando do meu objeto já criado aqui, né, database, async. Esse meu objeto async, né? Vou verificar se o meu database que foi criado, né? Que é o meu singleton, tá vazio, é diferente de vazio, né? Se ele for diferente de vazio, eu vou pedir já para retornar o meu próprio database. Opa, isso. Tá questão do retorno, reclamação, né? Então, se ele for diferente de vazio, eu já retorno minha base, né? Agora, se ele for vazio, né, que é o caso fora do if, eu não preciso usar chaves aqui, né, eu vou criar um método, né, para iniciar esse banco de dados. Então, vou chamar de initDB e eu vou dar um nome para essa minha base. Vou chamar de user.db. Então, e aí eu vou retornar essa minha database. Só que antes vamos criar esse método, né? Então, filter, mesmo esquema, né? A gente está falando de base futura, initDB, e aqui eu vou passar o meu path, né, o meu file path.
que vai ser também async, né? Então, tá esperando retorno futuro, por isso que fica dando erro ali, tá? Beleza, aí feito isso, né? Feito o nosso corpo aqui do nosso método para inicializar o nosso banco, aí entra a questão de nós pegarmos o caminho relativo do nosso banco, por isso a gente tem path, né? Então, final, vou chamar de db path mesmo, await, e eu vou usar o método get database path, que é para pegar o endereçamento, né? Um método para pegar o endereçamento do celular, onde que eu guardo os meus arquivos referentes ao banco de dados no celular, né? Então, final path, o que vai ser esse meu path, né? Vai ser, vou fazer a união, então é o meu join de qual parte, né? O meu dbpath, que é o meu caminho, eu vou receber como parâmetro. Na hora que eu chamo aqui o meu init, eu estou passando... O que está acusando aqui? Ah, tá só por causa de vazio, né? Então aqui eu coloco o database e o ponto de interrogação, né? Pode haver um caso que ele seja vazio, né? O retorno vazio. Ou também a gente poderia fazer até melhor, né? Vamos forçar que isso aqui não vai ser vazio, uma vez que eu já fiz a verificação aqui, né? Então, tá. Agora, sim, eu tenho o meu path, então o que eu preciso retornar agora, né? Eu preciso retornar a criação, de fato, do meu banco, né? Que aqui eu estou trabalhando apenas com os paths, né? Com os caminhos absolutos relativos. Então, vamos criar um novo método, né? Então, filter, vou chamar de create, vou chamar de filter, que eu não preciso passar o database create db, database db vai receber a base de dados e a versão, né? Para poder usar o método createDB eu preciso da minha base de dados e da minha versão. Tudo assíncrono, né? Sync. E aí aqui é o banco de execução do SQL, né? Então db.execute e aqui eu passo o SQL. Então vai depender do banco que vocês estiverem trabalhando, né? Então deixa eu ver aqui meu SQL. A gente usa as 3 aspas para continuar escrevendo dentro, né? Poder quebrar, dar um enter. Então vamos criar a mesma tabela também para aproveitar, né? Vou pegar aqui o db execute. Vou pegar aqui, beleza. Para ganhar tempo. Tá? Então eu estou criando uma tabela de usuários, com inteiro, auto-incrementável, nome, e-mail e password. Né? Então aqui eu vou retornar o meu create db. Aqui eu vou passar o banco, né? Este banco aqui é o meu próprio path, né? Então path. E na verdade eu vou fazer diferente. Eu lembrei aqui que eu não posso passar direto o meu createDB, porque esse return ele espera um filter dynamic, né? Então a gente vai chamar um método para abrir esse base de dados, né? Então eu vou dar um return await open database f, passo path, ele já até trouxe, né? Path a version, vai esperar a versão do meu banco e aí sim o meu método de criação, que é o onCreate. Aí eu vou passar o meu createDB aqui. Beleza, agora sim ficou redondinho. Beleza, então nós já temos aqui os métodos necessários para verificar se o banco existe, né? Se ele já existiu, eu recupero ele. Se não, eu trabalho com os caminhos relativos aqui, crio o meu caminho absoluto considerando as versões do meu sistema operacional e aguardo o retorno da abertura dessa base, né? O que é esse Open Database, esse método, né? É eu criar de fato o meu banco de dados com o meu SQL, né? Com o meu SQL. Beleza. Então, feito isso, o que falta a gente fazer, né? A gente precisa adicionar isso no banco, né? Então, legal, eu criei o meu método, criei meu banco estaria criado, mas eu preciso adicionar o meu usuário no banco, né? Então, só que para adicionar o meu usuário no banco, nós precisamos do nosso modelo de usuário. Lembram lá do modelo de usuário? Então, antes vamos criar o nosso model e vamos criar o nosso model como user, né? Então, vou chamar de user.dart e esse meu user, eu criei uma pasta, né? Na verdade, vamos fazer o seguinte, na nossa pasta, vamos chamar ele de model, né? Para ficar ali na estrutura. E dentro desse model a gente cria o nosso user. Então, no user é um class user, né? E dentro desse class user é o que a gente vai ter, né? Então, para seguir o exemplo, um ID, eu tenho um e-mail, que é um string, na verdade é um nome também, né? Tem um nome completo. Eu tenho outro string que é o e-mail. E eu tenho também um string que é o password, né? Então, eu tenho o password aqui. Então, o meu ID vai ser auto-incrementável, né? Posso deixar ele ali. E a gente chama o nosso método, né? O método construtor, né? Então, o que a gente vai ter, né, nesse meu método construtor? This.id, também required, né, que daí eu vou fazer os outros obrigatórios, name, required this.email e required this.password, beleza? Então o método construtor está pronto, aí a gente precisa fazer um map para as conversões, né? Então é um método string dynamic, a gente poder salvar o objeto user, né, no banco, então aí eu vou ter essa estrutura de map e que vai fazer esse cast para mim, né? Então vai retornar o ID da chave correspondente ao meu ID do banco, aqui
do meu model, né? Eu tenho também um nome, que também vai corresponder ao meu name, que é o vou ter o meu e-mail, que corresponde, de fato, ao mesmo nome, né? O mesmo atributo, e o password, que também vou adicionar aqui, certo? Então, ponto vírgula, faltou. Aí, ok, então o nosso modelo de usuário está feito, né? Então a gente pode voltar lá para o nosso DB Helper. E lá no nosso DB Helper, aí agora sim nós podemos de fato fazer a criação, o método de inserção nessa base de dados. Por que a gente vai precisar? Vou chamar o filter, vou chamar esse filter vai ser de int porque vai ser incremental, né? Então eu vou adicionar aqui vou dar um nome para esse método, dd user, por exemplo. Vai receber o meu objeto user já, então aqui eu vou ter que fazer a importação do meu modelo user. Async, estou trabalhando com banco, vou precisar do await, né? Então, vou instanciar aqui a instância única do meu banco, vou abrir essa instância que já está previamente aqui criada, né? Meu instance, então await, instance, então vou aguardar, não estou criando uma instância nova, mas estou abrindo a minha instância que foi criada nesse modelo de singleton que está lá em cima e vou dar um return, que é o meu DB insert, então o método já está implementado, então ele espera a tabela, então a tabela nossa é users, né? Que a gente criou, está aqui esse nome, né? Table users, e os valores, então os valores a gente recebeu aqui já nesse user, nesse objeto user, né? Então, lá daquele meu objeto que já vem inteiro, né? Já vem um objeto instanciado com todos aqueles dados que nós criamos no model. Só que eu preciso do toMap para poder extrair isso para salvar no mapa. Então, aqui a gente usa o toMap e tem a utilização aqui do algoritmo de conflito, né? Que é, caso haja algum tipo de conflito, ele vai substituir os valores, né? Então, conflict, deixa eu lembrar aqui, pronto, replace. Aí, poderia ignorar, mas o correto é, tem mais informações aqui dele, não? Que ele trabalha. Mas é a questão de você estar recebendo dois valores ou ter algum problema na hora da inserção. Então, para não ter valores quebrados, eu uso a substituição quando a gente vai inserir um novo elemento que possa ter quebrado nessa inserção. Então, é apenas isso que nós temos no nosso insert, né? Eu vou usar o método insert, vou criar o meu usuário aqui, eu vou acessar na tabela users e vou passar o meu usuário para o toMap já para ele poder colocar cada coluna de acordo com os atributos que eu passei, né? Que eu criei no meu módulo. Feito isso, aí o último método que a gente vai criar que é o getUsers para recuperar esses usuários, né? Mas, como eu falei, esses a gente não vai usar agora, então eu vou deixar aqui sem fazer esse meu getUsers por enquanto, tá? Então, vamos voltar, deixa eu executar de novo, se não tem nenhum problema aqui, né? Beleza, tá certinho aqui. Então agora a gente precisa do método submit lá na nossa home screen, né? Então aqui na home screen, eu tenho aqui a minha preocupação com o formulário, alguns validadores, mas aqui, né, eu coloquei submit form e tirei, comentei aqui, né, pra gente poder criar esse método, né? Então, aqui embaixo dos meus controllers, a gente pode fazer a criação dele, que é bem simples, relativamente simples, né? Filter, void, submit form, async. E aí eu posso criar um validador aqui, por exemplo, para verificar que o meu controller tem de fato um valor, né? E esse valor é um texto, né? Poderia criar um validador, mas no GitHub então eu vou fazer sem esse validador aqui. Vou só criar o meu user mesmo, né? Para ficar mais simplificado. Então, vou criar um user. Esse user é do que tipo? Daí nós criamos. Então, essa estrutura, mas ele traz um nome. O e-mail vai substituir por qual dado? Quem que tem esses valores? Vocês vão concordar comigo que são aqui o meu text controller, né? Então, name controller, e-mail controller, opa, colei duas vezes, e o meu password controller. Só que vocês estão observando aqui que tá tendo um erro, né? Por que ele tá vermelho? Vocês lembram? Porque aqui eu estou passando uma estrutura de teste de controle, não estou passando o valor, porque ele aguarda uma string, certo? Então eu tenho que selecionar o objeto.text de cada um deles. Aí você vai ver que vai parar, porque aí sim eu estou pegando de fato o elemento, uma string, e não mais o meu text de controller, tá? Beleza? Então, voltando aqui, beleza. Então eu criei o meu user. Então tem o meu user agora, né? Então eu tenho um elemento user onde eu posso chamar o meu método. O método foi criado lá no DB Helper para adicionar ele, né? Então aqui, ó, dd user. Né? Então, dd user, você vai conseguir importar aqui? Não. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o DB Helper, que é a classe. Instance, deixa eu ver aqui. É DB Helper mesmo, né? DB Helper instance, database, ponto, não está reconhecendo aqui o método, deixa eu ver, DB Helper instance, vamos ver aqui.
aqui, deixa eu ver se ele importou. Trouxe o DB Helper, então, tá trazendo aqui dbhelper.instance. Não tá localizando o meu método addUser. Dentro aqui da minha classe. Ah, tá. Peraí, faltou encerrar errado. Eu cometi um erro aqui no fechamento da chave, não percebi que esse create da DB estava encerrando aqui, então estava excluindo o meu método que estava dentro desse meu create DB, porque ele não estava localizando, né? Então agora apareceu DB user, eu vou passar no objeto usuário, né? Pronto. Só que eu vou pedir para ele aguardar essa inserção, né? Então, e é interessante a gente usar um snack bar aqui para eu poder ter um retorno, né? Que esse usuário foi salvo ou se ele não foi salvo, né? Então eu vou chamar um scaffold. Tem aqui scaffold messenger, a gente já viu, né, sobre isso. Of context. Show snack bar. Ele vai pedir um snack bar, a gente já cria aqui. O contexto, o conteúdo dele é... Beleza, então... Poderia até fazer um validador aqui também para saber se isso aqui aconteceu, né? Mas a gente entende que não tem algum problema dele não estar acontecendo aqui. Então, eu posso agora habilitar lá meu await, né? Então, quando eu clicar no compressor, com os meus dados do formulário, ele vai chamar o método submitForm, né? Ele vai salvar esses dados do banco no nosso DB Helper, né? Que é o nosso DD User aqui, onde vai chamar o nosso DB, a instância do nosso DB, tá? Então, deixa eu executar de novo, dar uma água aqui. Então vamos lá. Então eu vou abrir aqui App Inspection. Então normalmente ele vai estar sem nenhum processo selecionado. Vou marcar aqui o meu emulador. Ele vai carregar as informações para mim, tá? Então aqui ele não localizou nenhuma base de dados que ele possivelmente não criou, não tinha criado nenhuma base ainda. Vou mandar executar de novo, né? Certo, carregou. Agora eu vou criar aqui, né, o meu nome, Andrei Alencar Quadros. Andrei.quadros@if.br. Vou pensar numa senha aqui. Beleza. Enviar. Usuário salvo com sucesso. Vamos ver se salvou com sucesso mesmo. Então agora já criou minha base, né? Users, DB, users. E aqui eu tenho o ID, o name, o e-mail e a senha. Então quando eu abro aqui, dou 2 cliques no users, ele já traz aqui para mim corretamente com o password que eu criei. Se eu, por exemplo, se eu quisesse criar uma outra base, um outro nome, eu quisesse mudar, eu poderia criar aqui users 2, executar. Né? Zerou aqui no formulário. Vamos criar aqui Andrei Alencar Quadros 2, e-mail, senha. Vou mandar enviar, salvou. Beleza, agora ele criou outra base aqui pra mim, ó. Tá, então vou clicar nessa base. E aí eu tenho o meu usuário aqui, Andrei 2. Então, eu quero voltar pra minha base anterior, né? Só queria fazer um teste. Eu volto pra minha user.db, executo. Beleza, eu vou adicionar minha esposa, Júlia, Gabriela, o e-mail dela. Desculpa. Vou clicar em enviar. Beleza, então volto aqui para o meu banco user. Vou atualizar, posso marcar live desde que ele vai atualizar sozinho. Eu vou clicar aqui. Agora ele gerou da minha tabela meu banco users. Agora sim ele gerou aqui Júlia Gabriela. Certo? Então tá funcionando de acordo. Então eu tenho minha tela de cadastro, já tá funcionando. Então, para os casos onde eu precise salvar dados no meu aparelho, eu posso usar esse banco aqui, tá? Outra coisa também, pessoal, que daí fica para vocês praticarem, né? Que é o que? Aqui no SQF-Lite, no exemplo, tá no GitHub, eu tenho aqui uma tela chamada List para listar esses usuários que estão cadastrados, porque aqui eu estou listando pelo App Inspection do meu Android Studio, né? Mas eu poderia fazer essa listagem no próprio aplicativo, então vocês vão implementar esse List Users, né? Tentem entender o que está acontecendo aqui, tentem fazer a implementação vocês, tá? Aqui na lib também eu tenho o meu User Provider, que é um provedor de dados específico para a listagem, né? Eu criei o banco que eu estou listando os meus usuários, qual o método que eu uso para recuperar as informações do usuário, que é esse db.query. Tá? Eu deixei separado aqui só por conta da atividade, mas eu poderia ter deixado tudo dentro do DB Helper. Tem até o método aqui, né? Get Users também, tá bom? DB Query de Users. Ok? Então é isso, pessoal. Pratiquem, só assim vocês vão buscando cada dia mais a excelência dentro do desenvolvimento Flutter. Já estou todo torto aqui na cadeira. Vai deitando, programando vai deitando, né? Então, pratiquem. Qualquer dúvida eu estou à disposição, podem me fazer perguntas. E é isso, bons estudos para vocês, até mais.